Emendas parlamentares lá na Folha de São Paulo também para o SUS bancam mais material de escritório do que equipamentos de saúde. Cara, continua essa loucura das emendas, né? Reportagem assinada pela repórter Luana Lisboa. Emendas parlamentares de investimentos em saúde financiaram mais cadeiras, computadores e ar-condicionado do que equipamentos médicos de baixo custo na atenção primária à saúde em 2025, segundo um boletim do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde. O relatório aponta que 65% dos equipamentos financiados por emendas individuais no ano passado pertencem à categoria infraestrutura e material de escritório. Equipamentos de saúde de baixo custo, como eletrocardiógrafos, correspondem apenas por 27,9% dos itens. Segue a loucura, a farra maluca, né, das emendas. O Flávio Dino está tentando, pelo menos, dar algum jeito nessa história, né? Tem um gráfico que foi feito pela Folha aqui, ó, o que as emendas de saúde compram na atenção primária. Material de escritório, 65% financiado, mais que o dobro de equipamentos de saúde de baixo custo, né? Então, 65% de material de escritório, 27,9% equipamentos de saúde de baixo custo, esses considerados de baixo custo, né? 2,3% em veículos, equipamentos odontológicos lá para baixo, equipamentos de saúde de alto custo lá para baixo. Não que não tenha problemas de, sei lá, não tem uma cadeira decente, né, no postinho e tal. Mas, gente, é muito mais fácil. Vamos lá, né? Você é um parlamentar vagabundo, né? Eu sempre gosto de pensar com a cabeça de vagabundo. Pensar com a cabeça de vagabundo é muito bom, dá uma clareada nas ideias da gente. Você tem uma emenda para mandar lá, sei lá, eu para onde? Para uma cidade X, tá? É mais fácil. E a emenda não tem licitação, né, gente? Entendeu? Qual é o problema da emenda? A galera não entende ainda, porque é confuso mesmo. E não tem obrigação de entender, e a obrigação nossa é de explicar, né? A emenda, muitas vezes, ela não passa por uma decisão técnica. Então, se você vai fazer um investimento em saúde, via Ministério da Saúde, você passa isso, digamos assim, teoricamente, tá, gente? Mas assim, é muito assim também, tá? Não vamos cair na história de que, o Brasil também, só no Brasil. Meu Deus, a corrupção do Brasil. Também para lá vocês, né? Para lá. Calma. Tem corrupção em tudo que é lugar, gente. Na França, na Alemanha, no Japão, na Itália, em tudo que é lugar tem corrupção. Na China também tem. Tudo, todos os lugares. Estados Unidos, pra caralho, porra, óbvio, né? Só que passa por uma avaliação técnica, né? Ministério da Saúde, vamos investir em ambulância em tal lugar. Então vai lá no sistema e vê, não, doutor, já tem 2 ambulâncias na cidade, não precisa mais, porque o número de ambulâncias por habitantes é um índice X, então está organizado isso, está cumprido, está resolvido. A emenda não. A emenda o cara manda. E pronto, né? E aí, a Sônia Coutinho tá falando uma coisa que é o parênteses que eu fiz antes, né? Para mim, que sou profissional de saúde, isso faz sentido. Os profissionais precisam de condições de trabalho, inclusive climatização. Claro, claro. Não é disso que a gente está falando. O problema é justamente o seguinte: saber do que precisa no local, não é com emenda, gente. Não é com a emenda. Galera, os parlamentares, ou parte deles, não estão mandando emenda para comprar ar-condicionado para você ficar legal. Eles estão mandando emenda porque a emenda vai sem licitação, sem tomada de preço, sem que os tribunais de contas possam ter uma atenção mais intensa em cima dessa história. Então, chega lá, compra o ar-condicionado na loja do primo, do prefeito, do irmão, e paga o preço que tiver que pagar. Esse é o problema. Obviamente, quem sabe como funcionam as coisas sabe que tem lugar que não tem cadeira decente para sentar, tem lugar que não tem ar-condicionado. Não é esse o ponto. O ponto é que a distribuição de emendas ela obedece a uma outra lógica. A maior parte dos parlamentares que foram pegos nos casos de emenda aí, ou na verdade todos que foram pegos nos casos de emenda, em operações da Polícia Civil e da Polícia Federal, não está preocupado se você vai passar calor no posto, galera. Não é esse o ponto.
O ponto é que não é esse o caminho. Esse caminho é o caminho para o dinheiro sumir. Esse é o problema, tá? Felipe diz aqui, Demore, faça o cruzamento dos dados do parlamentar que direcionou o dinheiro e quem foram as empresas que venderam. Então, Felipe, obrigado pelo superchat. Essa é a dificuldade. Agora está um pouquinho mais transparente, mas o problema das emendas, vamos lembrar aqui, gente, antes do Flávio Dino entrar nesse caso, as emendas não tinham dono. Então você diz, faça o cruzamento dos dados do parlamentar que direcionou as emendas. A gente não sabia quais eram os parlamentares. Galera, isso é feito para roubar. Feito para roubar. Emenda secreta. Lembra que o nome era emenda secreta? Por que o nome era emenda secreta? Porque não se sabia exatamente quem tinha mandado dinheiro e para onde. Vocês imaginam um político não querer fazer propaganda do dinheiro que mandou para algum lugar? Por que será? Por quê? Se a emenda é o grande motor eleitoral, um dos grandes motores eleitorais, porque os caras ficam fazendo emenda para tudo que é município e depois, na hora da eleição, vai cobrar apoio do prefeito. Claro, um candidato a deputado estadual, deputado federal, por exemplo. Por que é que os caras não queriam aparecer? Vocês podem imaginar? Porque o dinheiro é gasto de qualquer jeito. Emenda PIX é literalmente um PIX feito para a prefeitura. Uma transferência direta de dinheiro, sem tomada de preço, sem licitação, praticamente sem fiscalização. Esse é o problema, tá? E sempre superfaturado, diz o Flávio Violi aqui, né? Claro. Muito bem, claro que as pessoas têm que ter condições de trabalho, né? Mas o problema não é, a questão não é exatamente essa.